Sabe quando se pensa numa consulta de saúde mental? O que geralmente vem à cabeça é uma conversa, certo? Mas e se essa conversa for muito mais do que parece? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que realmente acontece por trás desse diálogo. É uma verdadeira exploração, bem estruturada, da mente humana. E essa vontade de conhecer não é de hoje, viu? O próprio Aristóteles já sacou isso há milênios. É justamente essa curiosidade, esse desejo fundamental de entender, que está no coração de uma avaliação clínica. E é uma via de mão dupla, né? Tanto da parte de quem busca ajuda para se entender melhor, quanto do profissional que está ali para ajudar a montar esse quebra-cabeça. Essa é a base de tudo. E aqui fica a grande pergunta. Por trás do que parece ser só um bate-papo, existe toda uma ciência, uma estrutura pensada para captar a experiência interna de alguém. Não se trata apenas do que é dito, é sobre o como é dito, o que se deixa de dizer, e os padrões que começam a aparecer no meio disso tudo. E é exatamente esse propósito que transforma a entrevista na principal ferramenta da psicopatologia, que, em bom português, é o estudo dos nossos estados mentais. E olha, não é um questionário, um checklist. É uma ferramenta super sofisticada que exige uma mistura de técnica e, por que não, de arte para ser bem usada, para se chegar a um diagnóstico e um bom plano de cuidado. Então, o pulo do gato é este. Cada pergunta, cada observação, cada silêncio, tudo tem um objetivo claro. A meta é ir juntando as pecinhas de um quebra-cabeça bem complexo para, no fim, ter uma imagem coerente que possa guiar o caminho para a melhora e o bem-estar. Ok, mas como se constrói essa compreensão toda? Bom, a avaliação se apoia em dois pilares gigantes. E o interessante é que cada um deles olha para um tempo diferente na vida da pessoa. E olha só que interessante essa divisão. De um lado, temos a anamnese. Pensa nela como um trabalho de detetive, sabe? É onde se investiga todo o histórico da pessoa, a família, os sintomas, para entender como se chegou até ali. Do outro lado, o exame do estado mental. Esse já é mais como tirar uma foto, um retrato do momento. Ele captura com precisão como a mente da pessoa está funcionando naquele exato instante. Certo. Mas como o profissional conduz essa conversa? A verdade é que não tem receita de bolo, não. A técnica precisa ser adaptada ali na hora, com muita sensibilidade para cada pessoa. Vamos ver como isso funciona na prática? Isso aqui mostra muito bem o jogo de cintura que o entrevistador precisa ter. Com alguém que está com as ideias no lugar, o profissional dá espaço, mais ouve do que fala. Agora, com uma pessoa mais desorganizada, talvez em crise, ele oferece uma estrutura com perguntas diretas. E com alguém mais tímido? A tática é construir uma ponte de confiança, começando por assuntos seguros antes de mergulhar no que é mais delicado. Só que não é só o estado mental que conta. A entrevista é um encontro humano. E todo mundo chega com as suas defesas. O profissional tem que estar pronto para navegar nesse mar de reações, tentando enxergar o que está por trás de cada atitude. Qual a função daquele comportamento? Às vezes, essa atitude é evasiva. A pessoa fica dando voltas, evitando tocar em assuntos que doem muito. Outras vezes, pode ser hostil, mas que na verdade está só mascarando um medo profundo ou uma frustração antiga. Pode ser também manipuladora, como um jeito de testar os limites e a segurança daquele espaço. Ou até sedutora, usando o charme para desviar o foco. Em todas essas situações, a habilidade está em manter uma postura firme, ética e, claro, muito compreensiva. Agora, vamos dar um zoom numa das partes que eu acho mais fascinantes de todo o processo: o poder da observação. É aqui, no exame do estado mental, que aquilo que não é dito pode gritar mais alto que qualquer palavra. A abrangência desse exame é, sério, impressionante. Ele avalia tudo, desde a aparência geral, o nível de consciência, a memória, até o conteúdo do pensamento e a capacidade da pessoa de se perceber, que os técnicos chamam de insight. É tipo um check-up completíssimo da mente. E é nesse ponto que a observação vira quase uma arte. O corpo fala. O rosto, os gestos, eles contam a sua própria história e muitas vezes de uma forma bem mais honesta do que as palavras. Dá uma olhada nesta imagem, por exemplo. Esse enrugamento da testa, que parece a letra grega ômega, é conhecido como o sinal do ômega. Ele é causado pela contração do que o próprio Charles Darwin chamou de músculos da dor. Pensa só, sem uma única palavra, esse sinal pode comunicar uma tristeza, uma melancolia muito profunda. Beleza, já demos esse zoom bem de perto, agora vamos dar um passo para trás, afastar a câmera. A entrevista, por mais central que seja, é só uma peça do quebra-cabeça.
Para um diagnóstico preciso, ela precisa ser integrada a muitos outros dados. Avaliação completa junto à entrevista com exames físicos, neurológicos, testes psicológicos e até exames de laboratório ou de imagem do cérebro. Isso tudo reforça uma ideia fundamental. Mente e corpo estão totalmente conectados, são uma coisa só. No fim das contas, a avaliação psicopatológica é isso aí. É o ponto de encontro entre o rigor da ciência e o calor da conexão humana, da empatia. É a técnica a serviço da compreensão da dor e da busca por alívio.